Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre qual é melhor, Irani ou Klabin. Então fique comigo no vídeo pessoal. Porém antes, peça a sua inscrição no canal, fala sobre o mercado de investimentos e faça aportes mensais no dinheiro real. Então bora pro vídeo pessoal, após a vinheta. Começando aqui pessoal, primeiramente com a idade das empresas. A Irani foi fundada em 1941, enquanto que a Klabin em 1899, ou seja, a Klabin tem mais de 120 anos aí. E a Irani mais ou menos uns 80, tá? São duas empresas aí bem antigas, tá? Já existentes aí há muito tempo. A IPO da Irani foi feita aqui em 1977, enquanto que a IPO da Klabin em 1979, tá? Então a Irani aí tem até mais tempo de bolsa do que a Klabin, tá pessoal? Comparando aqui um pouco das produções de cada uma, pessoal. Primeiramente aqui a Irani se destaca aqui como um pure player brasileiro no segmento de embalagem. Ou seja, ela trabalha mais com embalagens mesmo, tá pessoal, papel. Enquanto que a Klabin aí trabalha em vários outros segmentos, tá, que eu já vou destacar. E ela destaca que produz aqui 288 mil toneladas de papel para embalagem sustentáveis, produzidos nos últimos 12 meses. E 151 mil toneladas de embalagens sustentáveis produzidas nos últimos 12 meses. Enquanto que se pegarmos a Klabin, pessoal, a empresa produz aqui em papel 2,6 milhões de toneladas, tá pessoal? Enquanto que a Irani produz aqui 288 mil, ou seja, a Klabin produz aí 10 vezes mais, tá? E em embalagens, a Klabin produz aqui 1,2 milhões de toneladas por ano. Enquanto que a Irani produz aqui 150 milhões somente, tá pessoal? Ou seja, também a Klabin aqui produz 10 vezes mais, tá? Ou seja, pessoal, a Klabin aí é muito maior que a Irani, tá, pessoal? Podemos pegar aqui também florestas plantadas. Ela tem aqui mais ou menos, se vamos calcular aqui pinos e eucalipto, tem mais ou menos 300 mil hectares. Enquanto que a Irani tem aqui, ó, mais a faixa aqui de 33 mil hectares, tá, pessoal? Ou seja, 10 vezes mais também, tá? E também podemos ver aqui as suas unidades, pessoal. A gente vê que a empresa tem uma unidade de papel para embalagens sustentáveis, uma unidade para embalagens sustentáveis e uma unidade de resina sustentáveis. Enquanto que a Klabin tem aqui ó, 22 unidades Fabris distribuídas em 10 estados e uma na Argentina. Então também outro ponto bem positivo para a Klabin, quase 10 vezes mais também. Então, ou seja, pessoal, a maioria dos ativos aí da Klabin são 10 vezes maiores que a Irani, tá, pessoal? A Irani é mais uma empresa mais de crescimento, tá? E a Klabin já é uma empresa mais consolidada. Outro ponto, pessoal, a Irani trabalha aqui com somente 16% de exportação e a sua grande maioria, 84% no mercado interno. Enquanto que a Klabin aqui, pessoal, a gente pode ver que no mercado interno aqui, a gente pode ver no segundo trimestre de 2022, na receita líquida aqui, ela tem 56% no mercado interno e 44% no mercado externo, ou seja, a empresa é muito mais dolarizada aí que a Irani, tá, pessoal? Isso é um ponto muito positivo, já que não é dependente totalmente do Brasil, tá? Então, um ponto positivo para a Klabin aqui nesse quesito. Também destacando aqui, pessoal, que as duas empresas estão investindo muito pesado, tá? A Irani investindo aqui na plataforma Gaia, tá? Que deve contabilizar aqui na faixa de 1 bilhão, tá? Investido. E enquanto que a Klabin, pessoal, está investindo na faixa de 13 bilhões, tá? No projeto Puma 2, tá? Que deve destravar muito valor aí para a empresa. Assim como o projeto Gaia, tá, pessoal? Da Irani. Ou seja, até nos investimentos, pessoal, a gente vê uma grandeza maior aí de mais ou menos 10 vezes, tá? A Irani está investindo aí na faixa de 1 bilhão nesse investimento. Enquanto que a Klabin está investindo aí, deve projetar investir aí 13 bilhões, tá? Ou seja, até mais que 10 vezes, tá? 13 vezes aí. E eles projetam que as melhores, pessoal, quando os dois projetos forem entregues, tá? Tanto o Gaia quanto o Pluma 2, a gente vê que embalagens sustentáveis vai aumentar aqui 34 toneladas aqui, né, no ano. Papéis flexíveis também aumentando 16 toneladas, né? Então a empresa deve melhorar bastante aí com esse projeto Gaia aqui. Enquanto que o projeto Puma 2 deve aumentar aqui a produção de papéis em 500 mil toneladas, tá, pessoal? Ela vai pular aqui de 2,6 milhões para 3,1 milhões, tá, pessoal? Isso aqui deve aumentar o seu lucro aí absurdamente, tá? Então, pontos positivos para as duas empresas, tá, pessoal? Tanto os dois projetos aí, o Gaia e o Puma 2, deve destravar muito valor para as duas empresas. Receita líquida da Irani, pessoal, a gente vê aqui que chegou aqui a mais ou menos quase 500 mil, tá? Enquanto que a receita líquida da Klabin chegou aqui a 5 bilhões, ou seja, 10 vezes mais, tá? EBITDA do estado da Irani chegou aqui a 150 milhões, tá? Enquanto que o EBITDA do estado da Klabin chegou aqui a 1,8 bilhões, ou seja, até maior que 10 vezes aí, tá, pessoal? O EBITDA do estado da Klabin. Então, pessoal, a Klabin aí é 10 vezes maior que a Irani, tá, pessoal? Em todos os sentidos aí, investimento e tudo mais, tá? Porém, pessoal, a Klabin é muito mais cíclica do que a Irani, tá, pessoal? Porque a Irani só trabalha com papéis, né, embalagens, né? Enquanto que a Klabin, além dela trabalhar com papéis, embalagens, né, cartões, né, e tudo mais, ela trabalha com metade da sua receita aqui, metade do seu EBITDA, pessoal, em celulose, tá? Isso é um ponto negativo para mim, tá, pessoal? Já que celulose aí é uma commodity, né, e ela depende muito do exterior. E sendo uma commodity, ela depende muito do valor do preço no exterior, né? Então, ou seja, vai ter anos aí que a empresa vai ter lucros maiores, né? Vendendo celulose, vai ter anos que a empresa vai ter lucros menores, né? E consequentemente também menos dividendos, né?
Então um ponto bem negativo para mim é essa venda de celulose aqui para a Klabin, tá, pessoal? Enquanto que a Irani não tem isso, tá? Então um ponto positivo para a Irani. Aí podemos ver aqui também alguns indicadores, o ROIC, por exemplo, que é o retorno sobre o capital investido da Irani, está aqui na faixa de 25,5, pessoal, o ROIC da Irani, tá, pessoal? Isso aqui é um valor absurdo, tá? Então, um dos maiores aí da bolsa, tá? E aí você faz a distinção aqui de custo de dívida versus o ROIC, que dá aqui uma pontuação aqui de quase 17 pontos, né? Isso que a dívida tá alta, tá, pessoal? Nesse ano aqui, já que a Selic tá bem alta, né? Nos próximos anos, muito provavelmente aqui esse valor de 9% aqui de custo médio de dívida deve passar para aquela faixa de 5, 6, tá, pessoal? E aí, consequentemente, esse ROIC aqui fica até maior, tá? Essa diferença aqui vai para 20 pontos, né? Klabin também tem um ROIC excelente, porém um ROIC menor que o da Irani, tá, pessoal? Uma faixa de 18%, enquanto que da Irani fica aqui na faixa de 25%, então outro ponto positivo aqui para a Irani. O ROIC é muito similar que ao ROI, tá, pessoal? É um índice de rentabilidade da empresa aí. Porém, como as duas empresas aí são mais alavancadas, né? Geralmente, quando a empresa é mais alavancada, eles usam aí o ROIC como indicador aí ideal a ser utilizado, tá, pessoal? E aí, com isso, a Irani ganha feio aqui, né? 25% contra 18%, tá? Também podemos ver aqui o endividamento das empresas, né? A gente vê aqui que a empresa, nos últimos anos aqui, ficou na faixa de 1, tá? Mais ou menos. E esse ano aqui está na faixa de 1 também, a dívida líquida sobre EBITDA da Irani, tá, pessoal? Enquanto que a dívida líquida sobre EBITDA da Klabin sempre ficou aqui maior, tá, pessoal? A empresa trabalha alavancada, tá? Então isso aqui é normal, tá? Para as duas empresas aqui, apesar da Klabin ter dívidas maiores, né? É normal, tá? A empresa consegue pagar essa dívida aqui tranquilamente. E a Irani também, tá, pessoal? Já que também tem aqui a dívida toda para longo prazo, tá? 90%. Também outro ponto positivo para a Irani, tá, pessoal? A política de dividendos da Irani é melhor que a política de dividendos da Klabin, tá, pessoal? Ela projeta aqui um mínimo de 25% de distribuição do lucro líquido, tá? Isso aqui é lei, tá, da empresa aqui. E ela projeta aqui até 50%, pessoal, de dividendos, se a sua dívida for menor ou igual aqui a 2,5 vezes, tá? Então a gente viu que a dívida da empresa está em 1,1 vezes, né? A dívida sobre EBITDA, então a empresa muito provavelmente deve pagar aqui de 50% de dividendo, de payout, né, para esse ano aqui, a Irani. Enquanto que a Klabin, pessoal, ela distribui na faixa de 4 a 6%, tá? Não distribui muito, tá? E a política de dividendos da empresa varia aqui entre 15 a 25% do EBITDA ajustado, tá? Ou seja, quanto maior o EBITDA ajustado, melhor, tá? Pro acionista aí, mais retorno ela vai dar, tá? E aí vai dependendo do valor da cotação, né, do PL, né, e tudo mais, né, para ver de fato aí quanto que ela vai conseguir distribuir ou não. Porém, geralmente fica na faixa de 4 a 6%, tá, pessoal? É um dividendo aí ok, tá, para a Klabin. Porém, a Irani, pessoal, com a sua política de dividendos aí, ela deve começar a pagar aí entre 9 a 11% de dividendo, tá, pessoal? Se ela se manter nessa dívida baixa, tá? Então, outro ponto positivo para a Irani, eu gosto mais da política de dividendos aí, da distribuição de dividendos da Irani, tá, pessoal, do que da Klabin. Klabin aí distribui na faixa de 4 a 6, né? Porém, é uma empresa muito mais consolidada, né? A Irani já é uma empresa um pouquinho mais arriscada, né? Já que a empresa é muito mais de crescimento, né? A gente viu aí que a Klabin é 10 vezes maior em praticamente todos os sentidos aí, do que a Irani, né? A gente pode ver mais algumas informações aqui sobre os indicadores da Irani e da Klabin, tá, pessoal? A gente vê aqui nos últimos 5 anos da Irani, a empresa cresceu aqui de R$2 para R$7 e pouco, né? A gente vê aqui um crescimento de 200%, tá? Enquanto que a Klabin, pessoal, saiu aqui de R$2,50 mais ou menos para os 4 de agora, né? Então um crescimento aí de 60%, tá? Então a Irani aí, como eu mencionei, né, é uma empresa muito mais focada em crescimento e também entrega seus dividendos, né, já que ela é uma empresa muito menor. Se pegarmos aqui o Model Forecast do Status Invest, pessoal, que são especialistas aí que recomendam compra e venda de ativos, eles projetam aqui para a Irani um upside aqui de 25%, preço-alvo aqui de R$9, e recomendam compra para a empresa aqui, pessoal, enquanto que a Klabin a gente vê aqui um upside maior, tá? Um upside de 50%, você pode chegar aqui no preço-alvo de R$6, e a maioria dos seus analistas aqui recomendam compra forte, tá? Enquanto que a Irani recomendam só compra, tá? É um ponto aí, talvez não tão importante, já que a Irani aqui somente tem 2 analistas, tá, pessoal? A empresa já é bem menor, né, do que a Klabin, então eles focam mais na Klabin, né? Que é uma empresa maior aí, né, no segmento. Olhando seus indicadores aqui, a Irani tem um PL de 5, um PVP aqui de 1,7, enquanto que a Klabin aqui, pessoal, tem um PL de 5,8 e o PVP de 2,87, então teoricamente a Irani é mais barata, tá? Dívida também, a dívida eu já mencionei, né? A dívida da Irani é um pouco menor que da Klabin, né? Porém isso aqui é diferente, tá? As duas conseguem pagar essa dívida aqui. Margem líquida das duas, pessoal, é muito parecida, tá? A margem líquida da Irani é 21%, enquanto que a da Klabin também é 21%. ROIC eu já mencionei, né? O ROIC da Irani é melhor.
Valor de mercado da Irani, pessoal, na faixa de quase 2 bilhões aqui, enquanto que a Klabin na faixa de 22 bilhões, né? Ou seja, em tudo, né, a empresa é 10 vezes maior, tá? E aí vemos também que os últimos 10 anos de cada uma, tá, pessoal? A gente vê que a Irani, ela começou a ficar boa aí, se destacar de fato, pessoal. Nos últimos 2, 3 anos, tá? A gente vê que a empresa saiu aqui de vários prejuízos, tá? Se a gente olhar aqui a empresa, a dívida líquida sobre EBITDA da empresa, pessoal, que hoje atualmente é 1, tá? Porém, alguns anos atrás aí, ó, a empresa chegou a ter uma dívida de 7, tá? E alguns outros anos aqui na faixa de 4, 5, né? Ou seja, a empresa aí passou por um processo de turnaround, tá? E atualmente a empresa melhorou aí da água pro vinho, tá? A empresa aí muito parecida com a Taurus, por exemplo, né? Que é uma empresa aí bem fraca, né? Que tinha dívidas exorbitantes. E atualmente é uma empresa absurda, né? A Irani também está se transformando nisso, tá? E aí vemos aqui os últimos 10 anos, né, lucros aqui bem ruins, né, e aí os últimos 2 anos aqui a empresa está mudando bastante. Se pegarmos aqui 2022, a empresa deve bater mais ou menos um lucro de 400 milhões, tá, em 2021 bateu aqui 285 milhões, então a empresa deve continuar batendo seu lucro aí cada ano que passa, tá, pessoal, a empresa está crescendo bastante. E a Klabin, pessoal, os últimos 10 anos também aqui, lucros também bacanas, né? Porém, como a empresa é comoditizada, pessoal, a empresa é uma empresa um pouco mais complicada de se avaliar, tá? Já que metade da sua receita, ou até mais, vem de celulose, né? E aí a celulose depende muito do preço lá fora, né? Como eu mencionei. Então a gente pode ver aqui que a empresa teve lucros bons, né? Lucros ruins, né? Prejuízos, né? Então, a empresa por ser commodity é assim, tá, pessoal? É normal isso aqui. Enquanto que a Irani aí, a projeção é isso aqui só subir, tá, pessoal? Então uma diferença gigantesca aqui, ó. Isso é um ponto muito positivo para a Irani e um ponto negativo para a Klabin, tá? A tendência da Irani aqui é só subir isso aqui, só ir para o céu aqui, isso aqui. E a Klabin deve se manter os lucros, tá? Apesar do que com o projeto Puma 2 aí deve extravar bastante valor, né? E seus lucros devem crescer. Porém, como a empresa é commodity, né? Ainda tem aí esses altos e baixos, tá no lucro, tá? E aí, para finalizar aqui, pessoal, trouxe projeções de dividendos de ambas as empresas, simulando que as duas empresas aí façam lucros exatamente iguais dos 2 primeiros trimestres, tá, pessoal? Elas façam esses mesmos lucros nos próximos 2 trimestres. E simulando aqui para a Irani um payout de 25% a 50%, né? Como eu mencionei, a empresa deve pagar aí 50% de payout, tá? Muito provavelmente para o seu acionista, né? Já que a dívida da empresa está bem baixa, né? E a política de dividendos da empresa aí chegando a 50%, né, já, se a dívida da empresa for menor que 2,5 vezes aí, dívida líquida sobre EBITDA, tá? E a Klabin, eu mencionei aqui, na faixa de 25% a 40%, né, já que a empresa paga aí nessa faixa, tá, pessoal? Os últimos anos foi isso, pelo menos, tá? E aí, fazendo a simulação aqui, pessoal, por exemplo, com um payout de 25% para a Irani, você pegaria aqui o lucro líquido total aqui, que simulando aqui daria 400 milhões para a empresa nesse ano aqui. Você chegaria aqui num lucro distribuído aqui na faixa de quase 100 milhões. E aí você faz o que? Você pega esse valor aqui, divide pelo número total de ações, esse valor aqui você consegue pegar pelo status invest, tá, pessoal? Aí faz essa divisão aqui entre esses dois, você chega num valor por ação aqui de 40 centavos. Você pega esse valor aqui e divide pelo valor da cotação do dia de hoje, que é de 7 e pouquinho aqui. E aí com isso você chega aqui nessa divisão aqui entre esses dois, num dividendo de 5,52%, num payout de 25%. Aí eu fiz aqui uma média entre os dois, tá? Entre 25 a 50, 37% aqui você chegaria aqui num dividendo de 8%. E 50% aqui você chegaria num dividendo de 11%, tá? Enquanto que a Klabin, pessoal, um payout aqui de 25%, você chegaria aqui num dividend yield de 4,4%. Enquanto que 40% você chegaria aqui num dividend yield de 7% para esse ano, tá, pessoal? Então, se compararmos aqui dividendos, Irani aqui é muito melhor, tá, pessoal? E deve ser assim nos próximos anos também, já que a empresa não faz tanto investimento quanto a Klabin, tá? E a política de dividendos da Irani é melhor que da Klabin também, tá, pessoal? Então, um ponto positivo para a Irani aqui, tá? E foi isso, pessoal. Duas empresas absurdas, não gosto das duas empresas. Se você quer investir numa empresa mais consolidada, né, uma empresa aí muito maior que a Irani, por exemplo, né, 10 vezes maior que a Irani aí, né, você vai de Klabin, né, empresa aí muito mais tranquila de investir, né, empresa que paga seus dividendos na faixa de 4 a 6%, tem seus lucros aí muito complicado de se analisar, tá, pessoal, já que a empresa é mais de commodity, né, mais da metade da sua receita aí vem de commodity, né, da celulose, né, e aí isso fica complicado para a empresa, né, já que a empresa vai ter anos aí bons e anos ruins, né, de lucro, né, isso é normal de empresa de commodities, tá? E a Irani já é uma empresa aí muito menor, né, empresa mais de crescimento, né, e que também paga seus dividendos, que teoricamente é uma empresa um pouco mais arriscada, né, já que é uma empresa muito menor que a Klabin, né, porém que tem um upside muito maior aí, ela tem uma tendência de crescimento muito maior que a Klabin, né, paga seus dividendos maiores, né, então vai depender do seu estilo aí de investimento, tá, pessoal? Se você é um investidor mais conservador, vai de Klabin. Se você é um investidor um pouco mais arriscado aí, vai de Irani, tá, pessoal? Eu gosto das duas aí. Eu particularmente gosto mais da Irani, tá, pessoal? Por não ser commodity, tá? A empresa aí que praticamente não é cíclica, tá? Diferente da Klabin, né, que é uma empresa muito mais cíclica, né?
Ela depende muito da celulose aí no exterior, né? E aí isso complica a empresa. E foi isso, pessoal. Deixa nos comentários aí qual você prefere, Irani ou Klabin. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa sua inscrição no canal. E fico por aqui, abraço, até a próxima, tchau, tchau.